Polícia Federal prende no interior de São Paulo traficante procurado na Colômbia e nos Estados Unidos. Segurança agride e expulsa paciente idoso de hospital em São Paulo. Desemprego cresce e atinge mais de 11 milhões de brasileiros. Ministro diz que impeachment é golpe e irrita senadores. Um homem, 2 caminhões e a imagem que impressiona. E a senhorinha que faz 115 anos em Goiás e está entre as mulheres mais velhas do mundo. Boa noite. O Jornal da Record começa com um flagrante de desrespeito ao idoso. Ao buscar tratamento num hospital de Osasco, na Grande São Paulo, um senhor acabou agredido por um segurança. Ele foi puxado e jogado na calçada. Uma pessoa registrou a cena com um celular. Veja na reportagem de Leandro Stoliar. O vídeo foi gravado por um paciente dentro do Hospital Municipal Central Antônio Giglio, em Osasco. As pessoas esperavam por atendimento quando o idoso aparece na imagem. Ele carrega um papel na mão. De repente, o homem é agredido por um segurança do hospital. Veja de novo, o funcionário pega o velhinho por trás e empurra pelo braço. O paciente, que precisava de atendimento, é jogado do lado de fora da emergência. Os outros seguranças assistem à agressão, mas não fazem nada. O idoso é deixado no chão, quase sem roupa. Seu Walter, de 65 anos, é o paciente que aparece apanhando no vídeo. Ele conta que passou a frequentar o hospital para fazer fisioterapia no ombro, depois que caiu de uma escada. Mas não esperava esse tipo de tratamento e se emociona. Me senti assim, humilhado. À medida que me arrastaram, me jogaram para fora. Não fui atendido e fui agredido ao mesmo tempo. O segurança que aparece nas imagens não teve o nome revelado, mas, segundo a Prefeitura de Osasco, ele já foi afastado das funções e está proibido de entrar no hospital. A fundação que administra a unidade informou que, além do pedido de afastamento, vai buscar outras medidas legais contra a empresa terceirizada responsável pelo funcionário, para que casos como esse não se repitam aqui. Seu Walter acredita ter sido expulso porque reclamou do aparelho de fisioterapia do hospital, que estava quebrado. Apesar da truculência do segurança, o idoso deixou um recado para ele. Fazer segurança não é força, não é agressão. Fazer segurança faz com palavras. Foi assim um ato esporádico, que talvez ele estava exausto do serviço. Em nota, a Secretaria de Saúde de Osasco informa que não procede a informação de que havia um equipamento de fisioterapia quebrado no Hospital Municipal. Por falta de dinheiro, a aeronáutica desligou 5 radares meteorológicos que fornecem informações para a aviação sobre a previsão do tempo. No total, já são 11 equipamentos fora de operação no país. Antes de decolagens como essa, empresas e pilotos planejam a viagem de acordo com o clima no caminho. Chuva, neblina, alta concentração de nuvens interferem na rota. Para isso, além de imagens de satélite, os pilotos usam informações de radares meteorológicos, como este. São 23 radares em todo o Brasil, ou eram, porque 5 acabam de ser desligados. No Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas como outros 6 radares eram tidos como inoperantes, total ou parcialmente, a cobertura nacional desses aparelhos acaba de ser reduzida à metade. Os radares desligados não são responsáveis pelo controle do tráfego aéreo, apenas pelo mapeamento do clima em tempo real. Mas para o presidente da Associação de Pilotos e Donos de Aviões, a medida diminui a segurança dos voos. É a mesma coisa de falar para você de um carro, você tira o estepe do carro. O carro continua andando normalmente. Se um dia furar o pneu, você está na rua. Em nota, a aeronáutica brasileira usa o termo restrições orçamentárias para justificar o desligamento dos aparelhos. Só com energia elétrica, cada estação custava pelo menos R$7 mil por mês. Não há prazo para que os radares voltem a operar, o que aumenta a ansiedade no setor. Mas isso não é uma estrutura de aviação de um país, como o Brasil. Um país com dimensões continentais. Um país que tem uma vocação para a aviação
desde Santos Dumont. A confirmação do desligamento de radares surge na mesma semana de outra dura notícia para a nossa aviação. A Federação Internacional de Pilotos Associados acaba de rebaixar o espaço aéreo brasileiro para uma categoria conhecida como criticamente deficiente. O que significa dizer que para os pilotos dessa entidade, voar pelo Brasil passa a ser tão perigoso quanto por zonas de guerra ou então áreas sem infraestrutura para o tráfego aéreo. O motivo do rebaixamento, entretanto, é outro: o tráfego indiscriminado de balões. Depois do desabamento de um trecho da ciclovia construída para ser um legado da Olimpíada, outras obras feitas para os Jogos, de responsabilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro, geram insegurança. Como uma passarela de pedestres que está com um pilar torto. Para chegar ao principal centro de competições das Olimpíadas, milhares de pessoas vão desembarcar de ônibus neste terminal. Os torcedores vão contar com uma passarela para chegar aos locais de jogos. Há pouco mais de 3 meses para as Olimpíadas, a execução da obra preocupa pela segurança. Nesta imagem é possível observar um pilar de sustentação torto. Ao levarmos em consideração o prédio ao fundo, fica ainda mais evidente que o alinhamento da coluna metálica foi feito de forma incorreta. Os problemas não param por aí. Parafusos enferrujados antes mesmo da inauguração. Aqui a base de cimento que dá suporte a toda a passarela está quebrada. E em outro ponto, um vão aparece entre a coluna e a base do pilar. Para este engenheiro, a obra é um risco. Erro de execução. Não tem nada a ver com o projeto, é execução mesmo. Estão executando na correria ou de maneira errada. Não pode continuar como está, que o risco é iminente. A Prefeitura informou em nota que até a inauguração da passarela vão ser feitos ajustes. Diz ainda que a estrutura foi fixada de maneira provisória e somente depois dos acertos a passarela será liberada para o tráfego de pessoas. Na semana passada, um trecho da ciclovia Tim Maia, na zona sul da cidade, construída como legado olímpico, desabou e matou 2 pessoas. Segundo um laudo preliminar do Ministério Público, houve falha no projeto ou execução da obra, que deixou a pista apoiada apenas sobre os pilares de sustentação, sem nenhum tipo de ancoragem ou proteção à força das ondas. Tem prazo para entregar, então eles fazem do jeito que eles querem, entendeu? E a segurança? Zero. O vice-presidente Michel Temer se reuniu pela 3ª vez com o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. E o mercado financeiro continua reagindo positivamente diante da expectativa de uma nova política econômica. O vice-presidente Michel Temer fez a primeira reunião do dia em casa, na zona oeste de São Paulo. Ele recebeu novamente Henrique Meirelles, que comandou o Banco Central entre 2003 e 2011. Diagnóstico da economia brasileira, o que pode ser feito. É uma conversa fundamentalmente informativa e de aconselhamento. Meirelles negou que tenha recebido um convite para assumir o Ministério da Fazenda, num eventual governo Temer, mas falou sobre o principal desafio da economia brasileira. Nós precisamos ter confiança na macroeconomia do país e, em seguida, vamos tratar da microeconomia para que as empresas voltem a produzir, contratar. Esses encontros têm dado sinais positivos para o mercado. Hoje o dólar fechou em queda, cotado a R$ 3,44, o menor valor dos últimos 9 meses. No escritório, Michel Temer teve um outro encontro, também com o nome da área econômica. Foi com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que afirmou ter conversado com o vice-presidente sobre a necessidade de um ajuste fiscal, mas sem o aumento de impostos. O governo já deixou claro que a intenção não é aumentar impostos. E eu já deixei claro a minha posição em relação à CPMF ou qualquer aumento de impostos. Eu acredito que haja necessidade de um ajuste fiscal, não há a menor dúvida, mas o ajuste fiscal ele deve ser feito na mão da redução das despesas. As articulações de Temer nos últimos dias indicam também a diminuição no número de ministérios e a tendência às privatizações, caso assuma a presidência. A Comissão Especial de Impeachment do Senado ouviu hoje os argumentos da defesa da presidente Dilma. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, voltou a dizer que o processo de afastamento de Dilma é um golpe.
O ministro da Fazenda rebateu a acusação de que os créditos suplementares autorizados pela presidente Dilma teriam aumentado as despesas do governo. Não há que se falar que esses decretos aumentaram a despesa financeira do governo. Pelo contrário, esses decretos vieram depois de uma redução do limite financeiro de 8,5 bilhões. Esses decretos não conflitam com a meta fiscal porque eles não aumentam a despesa financeira do governo. A ministra da Agricultura negou pedalada em contratos do Plano Safra e disse que subvenção agrícola não pode ser encarada como operação de empréstimo. Ao fazer a defesa jurídica da presidente, José Eduardo Cardoso repetiu que Dilma é inocente e afirmou que o atual processo é ilegal. Não há crime de responsabilidade, houve um pretexto, houve uma flagrante ilegalidade nesse processo no período em que ele se faz realizar na Câmara e é por isso que digo, em se consumando o impeachment nesses moldes, efetivamente haverá um golpe. Os senadores Aloysio Nunes e Cristóvão Buarque rebateram. Queria saber se é isso mesmo. O advogado-geral do disse que é um golpe de Estado em curso no Brasil. É isso. E o que Vossa Excelência está fazendo que não toma providência? O que a presidência da República estou levando os argumentos à Vossa Excelência. Vossa Excelência é o advogado-geral da União, não é advogado-geral da presidente Dilma. Eu quero que o senhor vá ao Supremo Tribunal Federal e diga que é um golpe. Não fale em golpe, porque fica mal. Veja bem, do ponto de vista lógico, como é que pode se explicar um golpe em que os conspiradores se reúnem para ouvir os ministros do governo sobre o qual a gente quer dar golpe? O povo não ia deixar. Não existe isso. O senador Cássio Cunha Lima levou um gráfico para mostrar o crescimento de decretos supostamente irregulares no governo Dilma em relação às gestões de Lula e Fernando Henrique. E prometeu pedir a inclusão de informações relacionadas à Operação Lava Jato no processo. Agora há pouco, o senador Raimundo Lira se reuniu com o ministro Ricardo Lewandowski. Raimundo Lira confirmou ao presidente do Supremo Tribunal Federal que o relatório do senador Antônio Anastasia deverá ser votado na próxima sexta-feira na comissão especial e dia 11 no plenário do Senado. A presidente Dilma já se prepara para o provável afastamento do governo enquanto o Senado julgar o processo. Hoje ela voltou a criticar o impeachment. A cerimônia de prorrogação do contrato dos médicos cubanos no programa Mais Médicos até 2019 virou um ato político. Às vésperas da votação no Senado do afastamento da presidência, a presidente criticou o processo de impeachment e rebateu a acusação de que ela teria cometido crime de responsabilidade fiscal. Eu tenho clareza que é ridícula a acusação. O que nós fizemos foi garantir programas sociais e garantir programas como o Plano Safra para a agricultura e o Programa de Sustentação de Investimento para a Indústria. Dilma também aproveitou para alfinetar os inimigos políticos. Em que consistem esses atos de que me acusam? De eu ter contas no exterior? Não, porque não tenho contas no exterior. De ter praticado atos de corrupção? Não, porque não os pratiquei. De ter cometido alguma irregularidade com dinheiro público? Não, porque não as fiz. Nas próximas 2 semanas, a presidente Dilma vai se dedicar a preparar o seu afastamento. A ordem por aqui é, neste período, desengavetar todos os projetos que estão em andamento. Entre eles, o que reajusta o Bolsa Família, que deve ser anunciado pela presidente no próximo domingo, Dia do Trabalhador, em um evento da CUT, em São Paulo. E a presidente Dilma enviou ao Congresso Nacional uma medida provisória que prevê gastos extras. Vamos agora ao vivo a Brasília saber os detalhes com a repórter Renata Varandas. Boa noite para você, Renata. Oi, Adriana, boa noite. Olha, o governo editou ontem uma medida provisória que destina R$100 milhões a mais para serem gastos em publicidade. De acordo com a medida provisória, este gasto vai ser utilizado em campanhas de combate ao Zika vírus e outras ações aí também durante as Olimpíadas. Nesta mesma medida provisória, serão destinados R$80 milhões para o Ministério dos Esportes. Esse dinheiro vai ser utilizado em obras aí de infraestrutura dos Jogos Olímpicos que acontecem no Rio de Janeiro em agosto. A medida provisória ainda não foi validada pelo Congresso Nacional, mas já tem força de lei. De Brasília, Renata Varandas.
Obrigado, Renata. Ainda hoje, quadrilha de roubo de cargas ataca policiais no Rio de Janeiro e um deles é atingido por tiro de fuzil na perna. E a seguir, motociclista fica no meio do cruzamento enquanto o caminhão perde o controle e provoca um grave acidente. Será que ele escapou? Estamos de volta com os destaques internacionais. A cidade de Alepo, na Síria, vive mais um dia de intensos confrontos. Na área dominada pelos rebeldes, um outro centro médico foi atingido por bombardeios do governo de Bashar al-Assad. Na região controlada pelo regime, uma mesquita foi alvo de ataques de opositores. Ao menos 26 pessoas morreram dos dois lados. A ONU disse que governistas e rebeldes desrespeitam a vida de civis. Um ex-oficial nazista pediu desculpas hoje durante o julgamento na Alemanha. Diante de sobreviventes do Holocausto, Reinhold Hanning, de 94 anos, disse que sente vergonha de ter participado de uma organização criminosa que acabou com a vida de tantas pessoas. Ele era guarda do campo de Auschwitz e é acusado de envolvimento na morte de 170 mil prisioneiros. A sentença pode chegar a 15 anos de prisão. Na China, um homem escapou por muito pouco de um atropelamento. O motociclista para em um cruzamento e sai correndo quando vê a aproximação de um caminhão. Veja por esse ângulo que o motorista do caminhão perde o controle, bate num carro e numa caminhonete e por pouco não atinge o homem. Apesar do susto, ele não se feriu. Leões que eram usados em circos na América Latina vão se aposentar na África do Sul. Uma ONG resgatou os animais no Peru e na Colômbia e coordenou a viagem. Nos circos, eles sofriam maus tratos. Depois de uma parada no Brasil para abastecimento, os leões seguem para uma reserva natural próxima a Joanesburgo. A seguir, traficante procurado na Colômbia e nos Estados Unidos é preso em hotel no interior de São Paulo. E também a festa de aniversário de uma vovozinha que está entre as mulheres mais velhas do Brasil. Ela completou hoje 115 anos.